Amém. Graça e paz. Estamos nós aqui novamente, para falarmos da palavra do Senhor. Amém? Você que for entrando aí na nossa live, vai compartilhando, comente também, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Esther, tá bom? Eu já vou convidar aqui, chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Rebeca. Deixa eu convidar aqui a Rebeca. Pronto, já mandei o convite para ela. Capítulo 4 de Esther. Como é que vocês estão? Estão bem? Compartilha aí essa live. Aqui no comentário, você coloca um arrobazinho e marca alguém para poder participar dessa live também, em nome de Jesus. Meu computador hoje deu ruim. Eu não vou conseguir colocar um fundo musical aí para vocês, de Esther. Mas o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai operar maravilhas em nosso meio essa noite, assim como foi na última live. Você pode dizer amém? O Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração e eu tenho certeza que o Senhor também falou o coração da Rebeca e o Senhor vai nos usar essa noite para ser canal dele, instrumento dele, boca dele, para a sua vida. Você pode dizer amém? Dá o seu amém aí. Marque aí, por favor, a sua amiga para participar dessa live. Já pegue a sua Bíblia. Já pegue a sua Bíblia. Estou aqui com a Bíblia do Pedro. Pegue a sua Bíblia, seu caderno, papel, um lápis, uma caneta, para poder a gente iniciar essa live, tá? Deixa eu mandar o convite para a Rebeca aqui de novo, que ela não aceitou. Calma aí, convidar. Aceita aí, Rebeca. Aceita aí o convite para a gente iniciar a nossa live, tá? Já abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de Esther. Esther, capítulo 4. Aí, Rebeca chegou. Glória a Deus. Nada. Abra sua Bíblia já no capítulo 4 aí de Esther. E a gente vai começar aí a nossa live em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom. Você que está entrando aí na live. Oi? Tá boa aí a imagem? Tudo certinho? Tá. Tá. Tá show. Tá. Você que está entrando na live e não me conhece, eu me chamo Ana Paula, sou do Ministério Profético Nação Santa Encomendador Soares. E essa live, o objetivo dela é levar, é expandir a palavra de Deus aos corações de pessoas. E através desse canal aqui do Instagram, o Senhor tem trazido pessoas para a gente, o Senhor tem levado a palavra dele, através dessa página. Nós não estamos aqui para poder aparecer, porque nesse momento, pelo menos, eu trabalhei hoje o dia todo, tive problemas técnicos no meu trabalho. Eu, Ana Paula, minha carne queria estar deitada, dormindo. Mas nós estamos aqui para falar do amor de Deus e levar o reino dele aos 4 cantos. Amém? Então, assim, através desse canal, o Senhor tem levado através de nós a palavra dele. E nós temos recebido mensagem de pessoas até de outros estados que nós não conhecemos, pedindo orações, e nós estamos consolidando e falando com essas pessoas. Então, que hoje nós possamos novamente ser canal de Deus, instrumento dele para a vida de outras pessoas. Amém? Rebeca vai se apresentar, você também que não conhece. Fala aí, Rebeca. Quem não me conhece aí, pessoal, meu nome é Rebeca. Faço parte da Igreja Nação Santa, como a Paulinha falou. Sou da matriz aqui da Chatuba, de Mesquita. Para quem não me conhece, eu sou de Barra do Piraí. Nasci lá no interior do Rio. Vim morar em Mesquita porque eu casei com o Mateus. Aí eu conheci essa família maravilhosa, que é a Nação Santa. Como ela falou, nós estamos aqui para expandir o conhecimento bíblico para vocês. E ela escolheu um livro maravilhoso que é Esther, um livro da Bíblia, se você não conhece. É um livro que fala de uma rainha, Esther. E já foi falado aqui nesses 3 capítulos principais. Tem a live salva aí para vocês no Instagram, para vocês se aprofundarem mais. E hoje nós estaremos dando continuidade no capítulo 4. Amém? Vamos lá? Amém. Vamos.
Vamos orar. Pode orar? Posso? Deixa eu marcar aqui, peraí. Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, como acabamos de externar, Senhor, em palavras. Estamos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Senhor, que ministra aos nossos corações, Senhor, de maneira que nos restaura, nos reaviva, nos transforma, nos cura. Senhor, que faz algo que, Senhor, homem nenhum pode fazer. Senhor, que através, Senhor, dessa live, mulheres e homens venham ser ministrados, Senhor, pela sua palavra. Que esse capítulo 4 de Esther, Senhor, venha ser um exemplo para nós. Venha ser, Senhor, a motivação de nós seguirmos. Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, implantar no coração de cada pessoa que está assistindo essa live. Senhor, o nosso propósito é levar a tua palavra, pregar o teu amor, salvar, curar e libertar. Senhor, que o objetivo dessa live venha a ser alcançado pela tua graça, Senhor, porque nós não somos merecedores, nós não somos, Senhor, capazes de fazer. Então, que a sua manifestação esteja no nosso meio, que a tua graça opere em mudança em nosso meio, fala através de nós, que tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, que nós possamos conseguir externar e levar cada pessoa que está, Senhor, diante dessa live, ou que não está agora, mas que ela vai ficar salva e vai ouvir e vai assistir em outros momentos. Senhor, nos usa a minha vida, usa a vida da Rebeca como um canal seu, com ousadia, com intrepidez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulinho, eu fiz uma separação aqui, ver se vai ficar boa essa dinâmica. Da gente ler apenas os primeiros 8 versículos, fazer um breve comentário e depois partir para o restante, pode ser? Sim, fica à vontade. Vamos lá, gente. Se você tem uma Bíblia aí, eu consegui abrir no celular. Esther, capítulo 4. Começa assim. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Fazendo uma recapitulação do que foi falado no capítulo 3 pela Paulinha, quando Mordecai soube tudo o que havia passado. O que havia passado? Foi o decreto de Amã e do rei Xerxes sobre a morte dos judeus. Então, havia sido declarado um decreto que daqui a 11 meses os judeus seriam exterminados. Então, quando Mordecai soube dessa notícia, Mordecai sendo judeu, ele ficou extremamente amargurado, ele se vestiu de roupas de saco, ele rasgou suas vestes e colocou pó, cinzas em si. O que é isso, gente? Parece intrigante quando a gente lê isso, né? Rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Era uma forma cultural deles externarem o luto. Hoje, nós, da nação brasileira, do século XXI, nós não fazemos isso. A gente não coloca cinzas em nós, não rasgamos a nossa roupa, mas era uma forma cultural deles de passarem o luto, de sofrerem amargamente. Então, fazendo uma recapitulação, por que ele sofreu daquela forma? Por que ele rasgou as suas roupas? Porque já tinha chegado a ele a notícia que daqui a 11 meses a nação dele, os judeus, seriam exterminados. Beleza? Continuando no versículo 2. Ele chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Por quê? Porque se vestir de pano de saco representava impureza. E ninguém impuro poderia adentrar o palácio falar com o rei. Versículo 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, ou seja, o decreto da morte dos judeus, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Eu gostaria de comentar aqui, primeiramente, a palavra jejum, choro e lamentação que aparece para a gente no versículo 3. Era uma forma deles pedirem a Deus, já era uma forma deles suplicarem. Na live 1 que teve com a pastora Camila, eu achei interessante que ela citou que no livro inteiro não se cita a palavra Deus em nenhum momento. Em nenhum momento dos livros, dos 10 capítulos, nós vemos e lemos Deus. Não tem. E nem se fala de orações. Mas a gente consegue ver nos 10 capítulos o mover de Deus por detrás da história. A gente consegue ver Deus agindo em todas as decisões e todas as circunstâncias. Para muitas pessoas que lerem hoje os capítulos 10 podem achar que é coincidência, que foi muita coisa acaso.
Mas para nós que cremos em Deus, sabemos que foi tudo trama do próprio Deus. E aqui quando fala que foi jejum, choro e lamentação, já era uma atitude dos judeus de clamarem e orarem a Deus sobre aquela circunstância, para que Deus mudasse aquele decreto de morte. Continuando no versículo 4. Então as servas de Esté e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. E Esté, então, criada pelo seu primo Mardoqueu, já estava no palácio. Já tinha se tornado rainha. E ela ainda não chegou no conhecimento dela aquele decreto. Ela ainda não sabia, por parte de ninguém, que o povo dela, que a raça dos judeus, havia sido declarada como morta. Então ela fica sabendo que o primo dela estava fazendo nas praças. Ele já tinha rasgado suas roupas, ele já tinha se vestido de pano de saco, ele já estava lamentando e gritando na porta do rei sobre aquele decreto. E chegou ao conhecimento dela que estava no palácio. Então a palavra de Deus diz que ela fica muito aflita. Ela se comove com aquela situação e pede para um de seus serviçais levar uma roupa a Mardoqueu para que ele se vestisse novamente. E acompanhe comigo. A rainha ficou muito aflita. Mandou muitas roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Isso me chamou a atenção quando fala que ele não aceitou. Por quê? Por que ele estava daquela forma? Eu entendo, Paulinha, que ele estava daquela forma porque não era uma questão, um problema normal, pessoal, de pequena escala. Ele ficou daquela forma porque a nação dele ia ser exterminada da face da terra. Ele não aceita colocar aquelas roupas, é como se ele aceitasse aquele decreto. Aceitar as roupas que Esther mandou é como se ele aceitasse aquela situação e não fizesse mais nada para mudar. Ele continua com seus gritos, com seu lamento, ele continua com a roupa de saco, porque ele não aceitava que o povo de Israel se exterminasse da terra. E continua no versículo 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha escolhido para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. E entendo que ela pensou, por que ele não aceitou? Preciso entender o que está acontecendo, então fale com ele, eu preciso entender por que dessa situação. Então Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Ele continuava na porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença ele suplicasse pelo povo dela. Então eu separei aqui do versículo 1 ao 8 que nós lemos, essa primeira parte que eu gostaria de comentar com vocês. Então eu penso que a única saída, a única solução que Mordecai encontrou foi Esther se tornado rainha. Então ele não aceita as roupas que a rainha, que a prima dele, manda para ele. Ele não aceita sair do luto. Ele não aceita parar naquela situação. Ele não aceita. Então acho que a única saída que tinha na cabeça dele era: a Esther se tornou rainha, então você Ataque, pegue essa cópia aqui, leve para ela e explique para ela tudo que o rei, junto com Amã, manipularam e planejaram contra a nossa nação. E a partir daí começa o desfecho da história. A partir daí começa o desenrolar da história, que vai começar no versículo 9. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então Mardoqueu mostra para ela a saída. Olha, a partir de que você se tornou rainha, você pode ajudar o seu povo, você pode ajudar o nosso povo, a nossa nação, a ser livre desse decreto. Nós estamos para sermos destruídos daqui a 11 meses. E você está em uma posição de rainha, uma posição favorecida para que você possa nos ajudar. E essa resposta chega a Esther. E como que Esther recebe essa notícia de que o povo dela seria destruído, de que o povo dela seria exterminado? Ela fala, olha, é de conhecimento de todo mundo que ninguém pode chegar ao rei, se apresentar ao rei sem que o rei nos chame. Qualquer pessoa, sendo homem, sendo mulher, sendo rainha, ninguém pode chegar sem ser convidado.
a menos que ele apresente o cetro de ouro. Se eu aparecer à presença dele sem que ele me convide, eu serei. Mesmo que essa seja a única solução para que o povo dos judeus não seja exterminado, se eu aparecer lá, eu serei morta. E ela ainda fala que em 30 dias o rei não tinha chamado ela. Ou seja, o rei ainda não tinha pedido a presença de Esther nesses últimos meses, nos últimos 30 dias. Então, uma situação improvável que ela não receberia essa resposta do rei. Essa resposta de reverter o plano de aniquilação. E aí eu entendo que era improvável para Esther aquela situação, como rainha, como uma nova rainha. Para quem acompanhou aqui o capítulo 1, sabe que Esther só se tornou rainha porque houve rebeldia da primeira rainha, a rainha Vasti. Então já era de conhecimento de todo mundo que o rei era intolerante. Qualquer pessoa que pisasse no calo dele, ele agiria da forma que ele quisesse. Ele era o rei. A opinião dele era suprema. Certo? Então foi uma situação improvável para aceitar que ela ajudaria aquele povo, que ela deveria se portar ao rei, pedir súplicas e pedir misericórdias. Ela morreria. Quer falar alguma coisa, Paulinho? Eu tive que colocar aqui o fone porque eu recebi uma ligação e quando recebe a ligação só Jesus acontece, abafa o som, né? Mas é isso aí, né? O que a Rebeca falou até agora. E o saco, quando teve muitas pessoas que me perguntaram sobre, né, as meninas lá de Comendador Soares que estão estudando o livro de Esther. E quando chegou no capítulo 4, falou assim: poxa, Ana Paula, como é que é, né, esse pano de saco? O que significava isso, né? E realmente é muito interessante. E quando eu expliquei para elas que era esse ato, né, de se vestirem e de se humilharem, de externarem o seu luto, né, que eles estavam se sentindo humilhados, externarem o seu luto, eu falei para elas assim, nossa, é o que a Rebeca até destacou aí, né? Mordecai, ele se vestiu, ele externou o ato dele ali, que o povo dele estava sendo humilhado, que o povo dele estava prestes a ser exterminado, né? Todo o povo dele. E Mordecai foi lá, se vestiu, e conforme o decreto foi chegando o povo também foi se vestindo de panos de saco e se cobrindo de cinzas. E quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, que nós venhamos, a nossa oração venha a ser, que nós venhamos ser cercados de pessoas que nos ame, que lute pela gente, que estejam ao nosso lado em momentos de alegria, em momentos de tristeza, que estejam com ombros disponíveis a nos dar para a gente chorar. Então, que a nossa oração, através, né, desse texto que nos cita como exemplo, é isso. Que nós possamos ter pessoas que nos amem de verdade e que ore pela gente e que sofra o nosso luto, que guerreie a nossa guerra pela gente, assim como Mordecai fez, né, o Mardoqueu, né, fez, como está na sua Bíblia. Sim. Ele fez como está, fez pelo seu povo. Que você tenha ao seu redor, que se você não tenha, você ore, Senhor, coloque pessoas à minha volta que me amem de verdade, que me amem sinceramente. Que pessoas que te amam sinceramente vão guerrear as suas guerras, vão chorar o seu choro, vai te dar o seu ombro para você chorar. Amém? Você já quase deu todo o spoiler do que eu quero falar. Mas outra coisa que eu acho interessante foi a forma como os judeus, eles clamam a Deus, né? Com todo o coração. Quando é para se humilhar, a humilhação. Quando é para lamentar, a lamentação. E nada pode impedir que eles se humilhem de verdade diante de Deus para que uma situação seja revertida. E às vezes a gente vai ali no problema que a gente está passando, numa dificuldade que a gente está passando, acha que talvez, ai Deus, reverta essa situação. Não se humilha, não se entrega de verdade, acha que para eles eram dias de jejum, dias de luto, dias que eles ficavam naquela humilhação para que uma situação fosse revertida. Até na hora de se lamentar e se humilhar, havia dedicação da parte de Deus, para que Deus atendesse e revertesse aquela situação. É um exemplo para nós, a forma como eles se portavam quando eles passavam por uma situação difícil. Eles se dedicavam até na sua própria humilhação. Então é para lamentar, vamos... Porque não foi o ato em si de se vestir, sim, né? Foi o ato de você demonstrar a sua humildade, né? Nessa ação de humildade você demonstrar a Deus.
E Deus, ele não vai agir sobre a mim, sobre a sua vida, só porque eu, na época, né, o povo judeu se vestia de saco. Mas não, era o ato. Era o ato, era a ação, era a demonstração que comovia o coração de Deus. E nos dias de hoje, assim somos nós. Não é o que a gente faz, da forma que a gente veste, não. É o nosso ato, é o nosso interior, é o nosso coração, é as nossas atitudes em Deus que vai comover o coração dele. Deus sempre nos ensinando que não é o externo que interessa, sempre é o interno, sempre é o Isso coração. aí. Desde o Antigo Testamento, Deus vem tratando com a gente que não é o externo. Ele não se preocupa com o externo, com a aparência, se eu raspei a cabeça de uma forma de luto, se eu vesti uma roupa de saco, se eu coloquei cinzas, mas é o verdadeiro coração quebrantado que interessa a ele. Amém. Bem, vamos continuar. Então, Esther dá essa resposta a Mardoqueu ou Mordecai, como está aí na sua Bíblia, que se qualquer pessoa, sem ser convidada, aparecer diante do rei, pode morrer. Então, para ela seria improvável salvar o povo dela naquela situação, porque ela não tinha sido em 30 dias convidada pelo rei. Quanto mais aparecer do nada. Então, eu vejo aí que é uma mulher judia, conhecendo o Deus de Israel, conhecendo o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, conhecendo todos os feitos, ela ainda não tinha uma verdadeira confiança nele. Ainda vem uma dificuldade humana, de improvável, para amedrontar ela. E eu não a julgo. Talvez a gente, no lugar dela, falaria a mesma coisa. A gente teria a mesma resposta. Olha, Vasti negou se apresentar ao rei e foi condenada e saiu do reinado. Quanto mais eu aparecer lá do nada. Imagina. Imagina. A gente já sabe que o rei é intolerante. A gente já sabe como o rei é. Uma conversinha que ele teve com Amã, uma conversinha que ele teve com os outros reis, ele já tomou decisões difíceis e ruins. Imagina se eu aparecer na frente dele hoje. E pode ser assim com a gente, quando está passando uma situação difícil. Não vai dar certo. Não tenho esse dinheiro. Não tenho essa cirurgia. Não tenho um diagnóstico bom do médico. Para a gente pode ser muitas coisas improváveis. A gente mesmo pode trazer decretos improváveis para a nossa vida, quando somos incrédulos, quando não temos confiança. Nós mesmos podemos nos colocar no lugar de incredulidade. Não vai dar certo. É improvável, é impossível. Só que aí dá um desfecho na história que Mordecai volta com a resposta para ela. Ele diz assim: estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. E isso não foi uma ameaça dele para Esther. Não foi uma ameaça. A gente lendo assim, parece que foi uma ameaça dele ameaçando a própria prima e tal. Não pense que por estar no Palácio Real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. E aí ele dá um tapa na cara da gente, porque mesmo que o livro não cite Deus em nenhum momento, esse outro socorro, outro livramento que ele citou, com certeza era uma providência divina. Com certeza era da parte de Deus. Esther abrindo a boca, não. Ele sabia que Deus era um Deus provedor. Ele sabia que Deus ia trazer livramento para o povo. Por quê? Porque em toda a história de Israel nós vemos Deus livrando a nação. Em toda a história de Israel nós vemos Deus trazendo providência de livramento, livrando a nação dos cativeiros, livrando a nação dos escravos. A gente vê Deus trazendo providência. E aí isso abre os olhos de Esther. Essa resposta que o primo dela deu abriu os olhos dela. E ela fala. Ele fala, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E aqui eu gostaria de aplicar esses 7, 8 ou 9 versículos aqui. Eu gostaria de aplicar a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente vê o capítulo 1, a gente vê que ela era órfã, que ela era criada pelo primo dela, a gente vê que ela estava num país cativo, não era uma nação liberta, não era uma nação livre. Então, a gente já vê o pior da vida dela. Uma mulher órfã, que foi chamada para ser rainha. No capítulo 1, a gente vê que todas as virgens foram convocadas a se apresentarem ao rei. E nós vemos que Esther foi escolhida. E eu conversando com o Mateus hoje, eu falei para ele, ela não foi escolhida só porque
Ela não foi escolhida só porque ela foi atraente aos olhos do rei. Havia um propósito nisso tudo. Tinha um objetivo Esther se tornar rainha. Tinha um objetivo eles estarem ali em Suzã. Tinha um objetivo a rainha Vasti ter agido daquela forma. E eu vejo que o objetivo era o quê? Era servir. Era ter essa humildade de servir ao povo de Israel. Porque ela já estava numa posição privilegiada. Ela já era rainha. Se ela quisesse, ela poderia ter escondido a identidade de judia para sempre. Creio eu dessa forma. A nação ia ser exterminada e ela não precisaria se pronunciar sobre. Mas eu vejo que ela foi colocada daquela forma, naquela posição de rainha, uma posição de autoridade, mesmo não podendo se apresentar ao rei, como as pessoas pensam. Não é só porque ela era rainha que ela tinha contato sempre com o rei. Nem nas mesmas camas eles dormiam. Ele era soberano. Sim. Ele era soberano. Então, ela tinha que se apresentar a ele ao pedido dele. Não pela vontade dela, mas pela vontade dele. Mas eu creio que ela foi colocada nessa posição para que algo tremendo acontecesse com essa nação de Israel. E aí ele fala, eu creio, quem sabe foi para essa conjuntura? Quem sabe foi para isso que você foi levantada como rainha? Para isso que? Intervir pelo seu povo. Você está no Palácio Real, você agora é rainha e agora você tem autoridade para intervir pelo seu povo. Porque imagina, Paulinha, se não houvesse ninguém ou nenhuma mulher ali que tivesse sido levantada para estar no palácio, será que os judeus existiriam hoje? Será que eles teriam sido livres desse decreto, dessa ordem de extermínio? Porque se eles fossem exterminados ali, acabou os judeus da terra. E aí ela responde ao que o primo dela falou. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Eu quero destacar essa parte. Se eu tiver de morrer, morrerei. Os olhos de Esther se abrem em questão confiar em Deus. Ela foi colocada numa situação complicada. Ter de se apresentar ao rei sem ele ter a convidado, com risco de morte para salvar a nação dela, para salvar o povo dela. Só que ela estava numa posição privilegiada. Mesmo que ela não tivesse sido convidada, ela estava numa posição mais privilegiada do que o próprio Mordecai. Ela estava numa situação mais privilegiada do que toda a nação dela. Estava em cativeiro. E eu creio que Deus nos coloca em situações assim. Para quê? Para que nós sejamos honrados só por nós mesmos, pela força do nosso braço. Chegaremos em cargos altos do nosso emprego, da nossa faculdade. Chegaremos em cargos altos na igreja, para você que faz parte de alguma igreja. À toa? Eu creio que Deus nos usa, nos coloca em cargos, em situações, em posições importantes, para que venhamos servir pessoas, para que venhamos abençoar pessoas, interceder por pessoas. Ela não estava como rainha à toa, porque ela era muito bonita, porque ela era muito atraente, mas para que ela salvasse o seu povo. E aqui quando ela fala, se eu tiver de morrer, morrerei, me lembra quem? O próprio Jesus. Se eu tiver de morrer pelo meu povo, morrerei. Por quê? Meu Deus! Ela entendeu que deveria servir. A posição de rainha traria alguma coisa à sociedade. A posição de rainha traria alguma coisa à nação dos judeus. A sua posição hoje, seja na igreja, seja na sociedade, no seu emprego, tem a função e o objetivo de servir alguém. O serviço é a honra que Deus nos coloca. A serviço de alguém, porque o próprio filho dele, Jesus, serviu a humanidade. E aqui nós vemos esse exemplo claro de que Esther, ela entendeu o porquê ela estava sendo rainha, ela entendeu, talvez passasse várias dúvidas na cabeça dela, mas por que logo eu, judia, fui escolhida para ser rainha? Por que logo eu fui a mais bonita? Porque eu vou servir o meu povo. Agora eu vou lutar pelo meu povo. Agora eu posso salvar o meu povo. Esther, inicialmente, ela nem imaginava o porquê, né, dela estar ali.
mas cedo ou tarde, o propósito, ele se revelará na sua vida. E nós devemos nos posicionar de maneira que Deus seja glorificado e as pessoas sejam edificadas. Sim. Estela não sabia o motivo que ela estava ali, mas cedo ou tarde, o propósito ele iria se revelar, né, para a vida dela. E assim na minha vida e na sua vida também. Cedo ou tarde, o propósito de Deus vai se revelar na sua vida. De repente, Deus colocou em posições que você fala, poxa Deus, mas, né, por quê? O que o Senhor quer através de mim, fazer por mim? Que o nome dele seja glorificado e a vida de outras pessoas sejam edificadas através da minha e da sua vida. Esse foi o propósito que Deus colocou Esther lá naquele palácio. Tornou Esther rainha, para que o nome dele fosse glorificado, Sim. para que ela edificasse a vida de outras pessoas. E a gente está falando aqui para mulheres, para homens que estão nos acompanhando aqui, mas falando para as mulheres, né? Porque essa live foi projetada talvez para as mulheres. Eu vejo que é uma característica de uma mulher forte. O quê? Essa dependência que ela teve em Deus. Ela foi na base da confiança mesmo falar com o rei. E a gente está num mundo... Aí imagina, Rebeca, qual seria, você imagina, consegue imaginar, qual seria o futuro de Esther se ela não se permitisse, se ela não olhasse e falasse assim, não, meu povo, né, eu vou lá, eu vou enfrentar, quer que eu morra ou não importa se eu morrer. Imagine se fosse ao contrário, não, calma aí, eu vou deixar, ver o que vai acontecer lá fora, vamos ver o que vai ser de mim, se ele vai descobrir ou não que eu sou, né, faço parte desse povo. Qual que seria o futuro do Esther? Meu Deus. E do povo, né? Isso. E aí eu vejo que é uma característica de uma mulher forte. Nós estamos numa sociedade hoje pregando uma falsa força. Uma sociedade muito contemporânea, que a mulher precisa ser independente, que a mulher precisa ter a melhor versão. E sim, precisamos sim. Só que a nossa dependência com mulheres cristãs, talvez você esteja assistindo aqui, você não segue Jesus, não conhece Jesus, não é mulher cristã, mas eu falo para mulheres cristãs também, a nossa maior característica de ser mulher forte é a nossa dependência em Deus, é a nossa confiança em Deus. Não foi pela força do braço dela, ela foi se apresentar ao rei pela confiança que ela tinha em Deus, pela confiança, se ela morreria ou não morreria, ela estaria lá salvando e livrando o povo dela. É uma característica de uma mulher forte. Então, entenda, mulher, se você depender de Deus, você não se tornará vulnerável. Você não se tornará menos. A nossa maior característica de se tornar uma mulher forte é a nossa dependência em Deus. No versículo 11, nós vemos que ela teve essa improbabilidade de se apresentar ao rei, esse medo. Só que mulheres fortes sentem medo. Nós vamos sentir medos em muitas situações da nossa vida. Nós vamos passar medo, sim. E isso não nos torna fracas, como pregam aí fora. Sentir medo, mas acima de tudo confiar em Deus. Sentir medo, mas acima de tudo depender de Deus. É uma diferença entre dúvida e entre incredulidade. Concorda comigo? A gente vê um exemplo. Tá sem voz. Tá sem voz, Paulinha. Tá me ouvindo agora? É exatamente isso. Eu até anotei isso aqui, que eu estava conversando com uma mulher antes de entrar na live, e eu falei isso para ela e eu anotei isso. Quando nós nos omitimos a esse chamado, o chamado que Deus tem para a sua vida, quando nós nos omitimos a esse chamado, nós pecamos. A omissão é sinônimo de incredulidade e pecado. Sim. Então você não se omita, porque se você se omitir, você não está crendo no seu chamado, no que Deus quer para você, no reino de Deus. E se você se omitir, Deus vai levantar outras pessoas, assim como Mordecai foi bem franco com Esther, ele foi profundo nas palavras. Ó, se você não for, eu quero te usar, eu quero que você vá, eu quero que você fale pelo seu povo. Sim. Mas se você não for, Esther, tá tranquilo. Eu creio num Deus que eu sirvo, ele vai levantar outras pessoas. Então é o que eu perguntei, né? O que seria do futuro de Esther se ela se omitisse? O que será do seu futuro se você continuar nessa omissão do chamado de Deus, ficar se recuando, falando, eu não vou fazer, ou eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como. Cara, o chamado é de Deus, ele vai te usar.
Ele vai fazer por você, ele vai na frente por você. Então não se omita, porque se você se omitir do seu chamado, isso é sinônimo de incredulidade, isso é sinônimo de pecado. Então não se omita do chamado que Deus tem para a sua vida. E a gente vê que o objetivo do chamado, o propósito de tudo é servir pessoas. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que se relaciona com pessoas. Ele fala para Moisés, eu quero uma nação, um reino, Moisés, de sacerdotes, não com sacerdotes. Eu quero um reino de sacerdotes, ou seja, eu quero me relacionar com todos vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. O nosso objetivo no chamado que Deus tem pra gente não é para que eu me torne a melhor pregadora ou a melhor ministra de louvor, mas é para que eu atinja pessoas, alcance vidas, Vidas como sendo nós estamos fazendo edificadas. hoje. Para que pessoas venham a conhecer a Ele, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam livres, como o povo de Israel precisava ser naquele momento. Então, quando nos omitimos, somos egoístas. Somos egoístas porque o plano principal é atingir pessoas, é servir pessoas. Então, quando eu me omito pelo meu medo, talvez, pela minha vergonha, pela minha timidez, eu estou olhando para mim, somente para o meu umbigo, e descartando a necessidade das pessoas. Porque pode ter alguém necessitada de ouvir algo que vem de você. Da Ana Paula somente. Era algo que a rainha poderia fazer. Mesmo sabendo que poderia vir livramento de outras pessoas, de outras coisas. Deus é Deus, poderia prover de qualquer forma. Mas foi levantada Esther como rainha para que aquilo acontecesse. E pessoas podem estar esperando você se levantar com o chamado que você... Meu Deus. Para que elas sejam supridas nas suas necessidades. Para que você seja a resposta de oração de alguém. E quando nos omitimos também, somos egoístas, porque alguém pode estar esperando a palavra da Rebeca. Mas se a Rebeca se prender somente na timidez, no medo, não. Tem pessoas que conhecem mais a Bíblia do que eu e podem falar melhor do que eu. Tem pessoas que são mais experientes, que são mais instruídas. Mas não tem outra Rebeca. Não tem outra Rebeca que fale desse jeito. Eu ouvi um teólogo esses dias falando que Deus gosta do seu sotaque. Ou seja, Sim. Deus gosta da sua individualidade. E ele usa pessoas na sua individualidade. Da forma que você fala, da forma que você expõe a palavra de Deus, da forma que você faz o café. O tom da sua voz. Sim, da sua individualidade. Então, pessoas estão aí fora, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, pessoas que estão passando necessidade física, espiritual, emocional, esperando talvez você aceitar esse chamado de servir pessoas. Seja numa pregação, num louvor, sendo o melhor funcionário da sua empresa. A gente só fala do chamado, às vezes, trazendo para o espiritual dentro do corpo de Cristo, da igreja, mas não. Sendo a melhor funcionária que eu puder. Sendo a melhor dona de casa que eu puder. Estarei cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de servir pessoas. E quando ela fala, se eu tiver de morrer, morrerei, eu me lembro de Jesus. Porque ele foi o nosso maior exemplo de se doar, de se sacrificar pela humanidade. Então, nós vemos que Jesus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, o objetivo dele foi servir a humanidade com a sua própria vida. E nós, às vezes, nos colocamos em posições de egoísmo, de olhar somente para o meu umbigo, que eu passo de situações difíceis na minha vida, que eu estou com os maiores problemas da minha vida e me esqueço das pessoas que precisam de mim como resposta. Porque, às vezes, a experiência ruim que eu tive pode servir a alguém. Pode ajudar alguém naquele momento que ela está frágil, vulnerável. Ou ao contrário, né? A posição boa que Deus me colocou, a posição honrosa que Deus me colocou, seja na igreja ou numa empresa, é para servir também alguém. Sim. Tem o objetivo de servir pessoas. E para que Jesus lavou os pés dos discípulos, Rebeca. Para Quem sou eu, Ana spoiler. Paula? Para de dar spoiler, por favor. Parei. E eu gostaria de falar sobre, como a gente já tem falado de Jesus nesse versículo, se eu tiver de morrer, morrerei. É o nosso maior exemplo de serviço. É o nosso maior exemplo de humildade. Não sei se você lembra, Paulinha, ou vocês que estão aqui acompanhando conhecem o versículo. Não sei se é Tiago ou André, que fala para Jesus, quando o Senhor se assentar ao trono, deixe que eu sente à direita e o outro sente à esquerda.
E aí ele fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aparentemente, quando a gente lê aquele versículo, a gente entende que seria o trono celestial, certo? Que Jesus estava falando. E que os próprios discípulos falavam. Mas eles pensavam que era o trono terreno. Eles achavam de verdade que Jesus restauraria Israel dos romanos. E que eles se assentariam no trono celeste. E aí Jesus fala, vocês não sabem o que estão pedindo. Por quê? Porque o maior momento de glória de Jesus não foi no trono, Paulinho. Foi na cruz. Vocês não Meu Deus. têm certeza que vocês querem estar no momento mais glorioso da minha vida? É a cruz. É o serviço. É a doação. E ela se coloca, a rainha Esther se coloca nessa posição de doação, de sacrifício. Aconteça o que acontecer. Se tiver que perecer, perecerei. É o meu povo. É o meu povo que precisa de mim agora. É o meu povo que precisa do meu sacrifício. É o meu povo que precisa da minha doação. Independente da situação que você esteja vivendo, se é um momento honroso da sua vida, um momento de glória, ou um momento de calamidade, de lamento, entenda que Deus não desperdiça nada. Nenhuma circunstância, nenhuma vírgula que acontece na sua vida, Ele não desperdiça. É para servir e ajudar pessoas. Eu costumo falar para pessoas próximas a mim, quer olhar com outros olhos a calamidade? Quer olhar com outros olhos a tristeza? Não olhe mais para o seu umbigo. Não olhe mais para as suas preferências, as suas vontades. Olhe para as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Aí a sua tristeza e a sua calamidade fará um novo sentido. Você não vai mais ficar no lugar de vitimista. Você não vai mais ficar se lamentando por aí, achando que pessoas também não sofrem. Porque quando a gente sai desse lugar de egoísmo, nós olhamos as necessidades à volta e o meu problema pode ajudar alguém. A minha ferida, a minha cicatriz pode trazer cura a alguém. A minha posição privilegiada pode trazer cura a alguém. E ela já não olhou mais para a vida dela. Ela já não olhou mais para o umbigo dela. Vou me apresentar ao rei. Seja o que tiver que acontecer. Se tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou me apresentar ao rei. Pode falar. Pode falar, pode continuar. Senão eu vou acabar falando o que você vai falar. E, gente, é um aprendizado muito grande esse capítulo. 17 versículos só e nós aprendemos essa forma de humilhação, né? A gente olha esse lugar de humilhação com olhos ruins, porque vamos nos tornar vulneráveis, talvez. As pessoas vão pisar em nós, as pessoas vão nos magoar. Mas não é esse lugar de humilhação. O que eu quero dizer com humilhação, com serviço, é não ser egoísta. E nem se colocar num lugar de que só você tem problemas, ou só você passou por isso ou passou por aquilo. Deus sempre quer usar algo da sua vida para ajudar alguém, para curar alguém. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai sair Hoje eu estava conversando, algo sobre isso. hoje eu estava conversando com uma mulher e eu usei essas palavras para ela. Eu falei assim, a experiência de vida, a experiência, coisas que Deus nos permite passar. Eu tive problemas e tive situações de desespero, de luta e de fracassos na minha vida, que naquele momento eu falei assim, Senhor, está nas suas mãos. Eu tenho certeza que em algum momento o Senhor vai usar a minha vida com essa experiência para usar a vida de outras pessoas. Sim. E depois que eu passei por algumas fases, algumas lutas, alguns vales e desertos da minha vida, Deus enviou pessoas assim, ó, vai até a Ana Paula, conversa com ela, que ela tem palavras de experiência do que ela viveu, e através do que ela viveu, ela vai falar assim, você também consegue, você também pode. Eu, Ana Paula, conseguindo, sou diferente de você, por que você não vai passar por isso? Por que você não vai enfrentar? Se eu, Ana Paula, tenho um Deus ao meu lado, esse mesmo Deus também está ao seu lado, e vai dar tudo certo. Sim. Sempre há algo que vai fluir sobre a vida de outra pessoa. Deus não vai desperdiçar nada. Só que a gente vê que Esther não estava nesse lugar de calamidade e lamento no início da história. Ela se tornou rainha. Ela estava num lugar privilegiado, um lugar de honra. E através daquele lugar de honra, através daquele lugar privilegiado, ela poderia salvar aquele povo. Então a gente precisa entender que até mesmo as grandes conquistas que Deus nos dará, que Deus colocará em nossas vidas, é para serviço, é para compartilhação. Sim. É para compartilhar com as pessoas, é para ajudar pessoas, é sempre tirando o olhar de nós mesmos.
Quando a gente olha menos para nós mesmos, gente, a dor é diferente. Algo diferente acontece. Por quê? Porque já não sou eu no centro do universo. Não é só meu problema, não é só a minha dor. O Pai é nosso. O pão é nosso, a ajuda é nossa. Algo na minha vida pode contribuir, seja ela bênção, seja ela tristeza e calamidade. E os olhos de Esther se abriram quando ela entendeu, é o meu povo. Me apresentarei ao rei, independente do que acontecer. Se tiver que morrer, morrerei. E aí ela coloca toda a nação de Israel para interceder por ela. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da intercessão, né? Do que o povo de Israel fazia quando intercedia um pelo outro. A palavra intercessão, o inter, né, significa duas coisas, e sessão significa duas partes, o inter. E aí eu vejo que nós, como sacerdotes, como pessoas em Jesus, nos tornamos sacerdotes. Em Jesus nos tornamos autoridades espirituais. Em Jesus, eu vejo que nós precisamos interceder uns pelos outros. O que é interceder? É ficar entre céu e terra, entre homem e Deus. Então teremos momentos, sim, na nossa vida que teremos que ficar entre céu e terra, intercedendo um pelos outros. O Novo Testamento inteiro fala sobre uns aos outros, suportando, ajudando, amando, orando. Nós precisamos, sim, para você que tem essa live aqui, que faz parte de uma igreja local, que já segue a Jesus, precisamos, sim, estar intercedendo um pelos outros. O Pai é nosso, a tentação é nossa, o pão é nosso e a intercessão é nossa, a oração é nossa. Precisamos interceder pela nossa nação, precisamos interceder pelos governantes, precisamos interceder pela família, precisamos entrar nessa guerra espiritual entre Deus e homem, entre céu e terra, por causas, por propósitos, ajudando uns aos outros. Não estamos sozinhos nessa, né? Não estamos sozinhos servindo a Jesus. Nós somos um povo, nós somos um corpo, nós somos uma nação escolhida e nós precisamos cuidar um dos outros em oração, em intercessão. E foi isso que o povo fez por Esther e Esther fez pelo povo. Foi uma troca saudável, recíproca. Um ao outro ajudaram. O povo com Esther e Esther com o povo. Porque o povo se colocou naquele jejum, naquela oração, naquela súplica, naquele lamento por Esther. E muitas vezes a gente faz uma oração por uma pessoa e acha que já é suficiente e não mantém naquela constância de oração. Mas precisamos estar nessa constância de oração um pelos outros. A sua causa é a minha causa, o seu problema é o meu problema, a sua tentação é a minha tentação. E como eu te ajudo nisso? Intercedendo por você. Porque até o próprio Jesus intercede por nós até os dias de hoje. O próprio Jesus, no livro de Romanos, Paulo fala que ele é o nosso intercessor. Através do Espírito Santo, ele ora por nós. Ele intercede pelo povo dele. E nós precisamos, como irmãos em Cristo, interceder uns pelos outros. Pelo seu problema, pela sua causa, pela sua dificuldade. Preciso te ajudar nessa intercessão. Porque nós somos família. Nós somos um corpo. E um corpo se ajuda. Se o próprio Jesus intercede por mim, quem sou eu para não interceder por você? É como a gente está falando desde o início. Não é mais o meu umbigo, não é mais o meu problema, não é mais a minha causa, não é só eu no universo. Meus irmãos também precisam de oração. Meus irmãos também passam por problemas. Meus irmãos também estão em situações de calamidade. Preciso ajudá-los nessa intercessão. Preciso entrar na guerra espiritual por eles. Preciso me colocar no lugar de serva e servi-los. Nem que seja com uma oração, se é o que eu posso fazer naquele momento. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de egoísmo, de vitimismo. Só eu passo por isso, só eu passo por isso. E me esqueço desse serviço ao próximo. Me esqueço de não interceder pelas pessoas. Me esqueço de nem citá-los na minha oração. E aí se torna a oração dos fariseus, que Jesus fala em Mateus 6. Não é uma oração. Eu até falei, eu falei aqui na live, né, que a gente tem que orar pedindo a Deus que coloque, né, ao nosso redor pessoas que nos amem sinceramente, tanto na alegria quanto na tristeza, mas que nós venhamos ser também essas pessoas que amam com sinceridade, que vão estar, né, com pessoas na alegria e na tristeza. E esse povo se ajudou.
A gente viu a união, a unidade desse povo nesse momento de calamidade. E nós precisamos estar. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Nem sempre nós, como corpo de Cristo, como igreja, estaremos em momentos gloriosos. Porque estamos no mundo ainda. Estamos suscetíveis a passar por calamidades. Não seremos livres Sim. só porque somos cristãos. Não seremos livres Não. porque somente servimos a Deus. Nós vemos isso em toda a história de Israel. Por que seria diferente com a igreja? Mas é nessa situação que nós aprendemos a nos tornar maduros. Nós aprendemos a servir uns aos outros. Nós vemos o exemplo da igreja primitiva em Atos. Tudo era comum. Se ajudavam. Eles mantinham a doutrina dos apóstolos, se ajudavam com bens materiais, perseveravam na oração. E a gente se coloca no lugar, às vezes, de egoísmo dentro da própria igreja e nem intercede pelo outro. Porque o outro não fala comigo. Porque eu não conheço o outro. Ou porque o outro me olha de cara feia. Ou porque o outro falou mal de mim uma vez. Ele não merece a minha oração. Ele não merece que eu interceda por ele. Deus não tinha um compromisso com a Esther. Ele não tinha um compromisso só de colocá-la como rainha e restaurar a vida dela porque ela era órfã. Deus tinha um compromisso com o povo dele. Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus tem compromisso com o seu corpo, com a sua nação, com o seu povo. E usará pessoas, usará situações para que as promessas no final se cumpram. E talvez você que está aqui nessa live, seja a resposta da oração de alguém. Sim. Se posicione, se coloque no lugar de aceitar o que Deus está falando para você aceitar, o que Ele está chamando para você fazer, aonde Ele quer te colocar. Será improvável, talvez você sentirá medo, como Esther sentiu. Sentiremos medo, nos sentiremos incapazes, nos sentiremos improváveis, mas precisamos servir pessoas. Precisamos ser resposta de oração para as pessoas. Nós estamos nesse mundo não para sermos bem-sucedidos, sermos mulheres fortes, independentes, com a melhor carreira, com o melhor casamento e acabou, vamos morrer assim. Não, nós estamos aqui para servir. Sendo uma mulher forte em Deus, dependente em Deus, confiante em Deus, para servir pessoas. Mesmo que a situação pareça ser difícil, se apresentar ao rei. Hoje nós não estamos em contexto de monarquia, não estamos nesse contexto, mas talvez você precise tomar uma decisão hoje que te custará algo. Uma reputação, talvez, não sei. Te custará uma amizade, talvez. Mas você sabe que o objetivo final agradará o coração de Deus. O objetivo final será para servir alguém. Mesmo que você sinta medo, mesmo que você se sinta incapaz, pequeno diante dessa situação, que o seu objetivo seja servir pessoas, seja abençoar pessoas através da sua vida. Tá sem som, Paulinha? Voltou. Não, tô te ouvindo. Voltou. Mesmo que a gente sinta medo, mesmo que a gente se sinta incapaz, porque Esther sentiu isso, principalmente sendo judia naquele lugar. Mesmo que ela se sentisse amedrontada, inferior, incapaz, ela escolheu servir a nação de Israel. Ela escolheu se sacrificar. A gente precisa escolher sacrificar algo em nossa vida. Amizade, reputação, pessoas, bens materiais, para que pessoas sejam alcançadas por Jesus. Você que é cristão hoje e está aqui nessa live ouvindo, pessoas precisam ser alcançadas pela pregação do evangelho saindo de você também. Porque, como eu falei anteriormente, talvez eu, claro, senti vergonha, senti medo de estar aqui hoje, porque pessoas mais instruídas poderiam falar de Esther, porque pessoas mais instruídas poderiam falar da Bíblia, mas pensa comigo, há muita gente que sabe falar da Bíblia. Só que há muito mais pessoas que precisam ouvir. E o que eu falo da Bíblia e o que você fala da Bíblia vai se concordar para que essas pessoas entendam, para que essas pessoas conheçam. A gente tem que parar de se sentir inferior a esse nível, de não começar nada, seja no evangelho, ou seja numa carreira, ou começar a fazer doces para vender no trem, no Japeri. Mas tem muita gente que já faz, já tem muito camelô. Só que, como a gente falou, a sua individualidade é o que Deus quer usar. A sua individualidade. E é tudo um complemento. É tudo um complemento de pessoas que pensam diferente, que fazem diferente para chegarem a um único acordo. Esses dias eu falei na escola dominical
que para nós que somos cristãos e vivemos no corpo de Cristo, Jesus não se revelou somente a Rebeca, Paulinho. Jesus não está somente em mim. Tem parte de Jesus em cada cristão lá na igreja. É a multiforme sabedoria de Deus. Tem parte de Jesus em você, tem um pouquinho de Jesus em você, tem um pouquinho de Jesus em mim, tem um pouquinho de Jesus no Mateus, no pastor Wallace. E isso forma o corpo, isso forma a unidade. É através desse pouquinho em pouquinho que nós formamos a unidade, um só. Uma pessoa não sabe tudo, uma pessoa não vai expor tudo, uma pessoa não vai fazer tudo sozinha. Eu preciso de você. Porque a forma que você fala de Jesus vai complementar com a forma que eu falo. Mas eu não sou Sim. menos e nem você é menos. A gente vai se tornar uma. Sim. Sim. Entende? É esse entendimento que eu gostaria de trazer, lendo esse capítulo, é esse entendimento de serviço ao próximo, independente das circunstâncias. Amém. Em honra, em calamidade, em posições superiores, em posições inferiores, há um objetivo. Deus quer falar com alguém, Deus quer tratar com alguém, Deus quer curar alguém. O objetivo é servir alguém. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando a gente fala de serviço, né? Até a Rebeca falou, pare de usar meu spoiler. Aí não tem como a gente não lembrar dessa passagem, né? De Jesus lavando aos pés. E eu só quero acrescentar algo aqui, que lá acho que no versículo 3, né? Fala que o povo, ele chorou, o povo estava em luto. Deixa eu falar uma coisa para você, versículo 3. Saiba viver cada uma das fases da sua vida. Vai existir fases que você vai ter que chorar, chore. Sim. Vai existir fases que você vai ter que se humilhar, se humilhe. Vai existir fases que você vai ter que gritar socorro, peça socorro. Então, saiba viver cada uma dessas fases sem pular etapa. Então, chore quando for necessário, sorri o máximo que você puder quando for também a hora de sorrir, mas com a consciência, né, que a nossa vida é constituída por momentos bons e por momentos ruins. E você, em Deus, aprenderá a viver cada uma dessas fases. E a fase ruim vai passar. O povo estava em luto, o povo estava em choro, o povo estava pedindo socorro. E essa fase de luto e de choro passou. Como é que passou, Ana Paula? Com oração, com jejum, com busca. Então, a sua vida tem que estar alicerçada, tem que estar firme, firme. Esses dias, através do Ministério Sarau na Terra Ferida, que foi lá na igreja, Deus me fez relembrar, assim, parece que estava passando um filme, sabe, Rebeca, na minha frente, no momento, né, da minha gestação com a Paola, que foi muito difícil. E até a Tamires comentou, eu lembro desse dia, né, que eu saí da sala do médico como se nada tivesse acontecido. Falou assim, olha, essa gestação não vai pra frente não, Ana Paula. Eu saí dele como se nada tivesse acontecido, literalmente. Peguei, vim, quando eu cheguei em casa, eu desabei. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu gritei socorro pro meu Deus. Eu não sabia naquele momento nem como orar, mas eu sabia que era o momento de eu chorar. E eu chorei. Então, viva cada etapa da sua vida, sem pular fases. Mas creia que a oração, o jejum, a busca, o propósito, vai fazer essas lágrimas, se secarem. Deus vai usar a sua vida ou vai usar a vida de alguém para te ajudar nesse vale, nessa luta, nesse deserto. Em nome de Jesus. Então não tenha medo de chorar, não tenha medo de desabar. A gente, mulher, tem a mania de querer ser forte em tudo, né? De Sim. segurar tudo, de carregar o mundo nas costas e carregar todos os problemas e pular essas fases importantes a ponto de chegar numa depressão, a ponto de chegar numa crise de ansiedade, de chegar numa depressão séria, grave, porque quer segurar todos os problemas sozinha. Mas não. Viva as fases. Terá momentos em que vai ser momento de oração, vai ser momento de busca do seu secreto com Deus. E você vai passar por esse momento de aprendizado, de experiência com Deus, para que você se torne madura, para que você se torne experiente para ajudar outras mulheres. E vai chegar momentos que você vai se alegrar, que você vai estar ativa, que você vai estar ajudando outras mulheres, mas não carregue tudo sozinha. Não carregue os problemas sozinha.
O povo compartilhou entre si. Mordecai não sofreu sozinho. Mordecai não pranteou sozinho. Tinha um povo ajudando e consolando um ao outro ali. Não fique no seu problema sozinha. Peça ajuda, peça socorro. A gente tem essa mania feia de querer segurar todos os problemas com as nossas mãos, sozinhas. Não posso falar para tal amiga, De para tal demonstrar pessoa, fraqueza. Me tornarei E às vezes o vulnerável. medo de demonstrar fraqueza. O que que vão pensar de mim? Né? Às vezes quem tem uma função de liderança, quem está numa posição de liderança, Principalmente. fala assim, nossa, eu vou demonstrar fraqueza, o que que vão pensar de mim? Pelo amor de Deus, viva cada fase da tua vida. Existirão momentos de fraqueza, existirão momentos de luto, de choro, de dor. Viva essa fase, compartilhe com alguém, peça ajuda, peça socorro, sem medo, sem medo. Um Não vista exemplo, uma capa, uma roupa que não é sua. um exemplo que eu falei para uma discípula esses dias, uma menina que eu acompanho aqui na igreja, falei que a gente tem muita facilidade de confessar pecado para Deus, né? Facilidade. Para Deus que é justo e é santo, não tem dificuldade em confessar. A gente tem dificuldade em confessar para quem é pecador, como eu. Para gente pecador que eu não deveria ter dificuldade de confessar. Para Deus justo e santo que eu deveria ter dificuldade. Ele é justo, ele é santo, não há pecado, não há imperfeição. A gente tem dificuldade em falar fraquezas, pecado para pessoas, porque são imperfeitas como eu e você. São pessoas que passam por problemas como eu e você passam. Talvez não o mesmo problema, Verdade. mas é imperfeita, é vulnerável. E como eu falei lá atrás, a nossa característica de ser mulher forte, a mulher cristã, a mulher que segue os princípios bíblicos, a característica é a dependência em Deus. E Deus se apresenta em forma de pessoas também. Para que sejam umas às outras se ajudando, umas às outras se auxiliando. Então, demonstrar o meu problema para você, demonstrar a minha fraqueza para você, também é confiança. Porque mesmo que você seja imperfeito, pecador como eu estou me apresentando a você para que eu receba algo de você, para que nós juntas possamos passar algo para outras mulheres, como nós estamos fazendo aqui hoje. Amém. Entende? É uma característica Glória a de ser a Deus. mulher forte. Essa dependência, essa confiança em Deus foi o que Esther nos ensinou, servindo pessoas. Se tiver que morrer, morrerei, mas vou servir pessoas, vou salvar o meu povo. Então, como a Paulinha falou, passe por fases. Se tiver não, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Deus é um Deus trino, Deus é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não é um Deus individual. E nós precisamos estar em coletivo, nós precisamos conviver com pessoas. Precisamos partilhar nossos problemas com pessoas. Uns aos outros vão nos ajudar. Não fomos criados para se tornar seres solitários, sendo autossuficientes. Não. Então, tire os olhos do seu umbigo se você não quer compartilhar suas fraquezas, tem medo de se sentir fraca, vulnerável, tem medo de desperdiçar algo da sua vida, não. Pessoas podem estar precisando de você, da sua experiência, da forma que você lidou com esse problema, porque até nisso nós podemos ajudar outras pessoas, a forma que lidamos, a forma que Deus nos ajudou a lidar um problema, pode ser esse meio que outra pessoa esteja precisando. A forma que Deus nos ajudou a lidar com um problema pode ser que essa pessoa esteja precisando ouvir de nós, da nossa individualidade, mas de forma mais específica. Então, não é ser vulnerável, não é demonstrar fraqueza, é demonstrar que nós somos fortes em Deus. Porque eu preciso de você, eu preciso da sua intercessão, eu preciso de você junto nessa luta, nessa batalha, até a volta de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que essa live tenha alcançado a sua vida, você que está nos ouvindo. Agradeço a todos, né, que ficaram para acompanhar até que é o final. E vai ficar aqui gravada, né? Se você sentir vontade de ver, rever, né, para que Deus ministre ao seu coração, faça isso. E nós chegamos no capítulo 4 de Esther, no capítulo onde ela convidou, né, Mordecai e todo o seu povo a jejuar com ela, a orar por ela, né, para ela se apresentar ao rei. Então, assim, eu quero convidar você a colocar um ou mais propósito, né, no seu coração.
Do que você precisa? Qual é o socorro de Deus? A ajuda, né, que você precisa de Deus? Então eu quero convidar você, né, que está assistindo essa live, a orar, a jejuar. Faça esse propósito, assim como Esther fez, 3 dias de clamor, de oração e de jejum. Coloque o seu propósito no seu coração. Jejue e ore, tá, gente? Como eu sempre costumo dizer, não adianta você parar de comer, se abster de alimento. Não. É você se abster de alimento e estar em oração, né? Porque esse será o resultado da sua busca, do que você está pedindo a Deus. Então, faça essa oração. E dizer uma coisa, Deus ele vai te responder. Não importa se seja não, tá? De repente o não que você não quer, não espera ouvir. Mas o não também é de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o não também dele é bom, perfeito e agradável, tá bom? Quero te agradecer, você que participou dessa live. Mais uma vez vai ficar aqui gravada, tá bom? Semana que vem, na sexta-feira, aliás, sexta-feira, nós vamos estar com o capítulo 5. Eu vou estar divulgando para você, será a diaconisa Mariana Rodrigues, tá? Ela vai estar na live aqui do capítulo 5. Eu tenho certeza que vai ser bênção para mim e para a sua vida também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para a gente encerrar, senão o Instagram vai derrubar a nossa live e não vai conseguir ficar gravada, tá bom? Pode orar, Rebeca? Posso, né? Vamos lá, gente. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esses minutos que nós passamos aqui falando da tua palavra. Nós tivemos grandes ensinamentos e aprendizados aqui. Eu creio que o seu Espírito Santo tocou em nossos corações, Deus. Muito obrigada por cada pessoa que tira esse tempinho de assistir essa live. E eu creio que o teu Espírito Santo, de alguma forma, ministrou a esse coração, ó Pai. Que tenhamos mais fome e desejo pela tua palavra, de conhecer esse Deus maravilhoso, um Deus que provê, um Deus que cuida do seu povo. Nós queremos que o Senhor cuida de nós. Nós queremos que nós possamos servir pessoas. E nós queremos estar nesse lugar de serviço, Deus. Nos ajude a ser menos egoístas. Nos ajude a olharmos menos para nós mesmos, menos para os nossos problemas. Nos ajude a influenciarmos pessoas, a intercedermos para os nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a nos preocuparmos, a chorarmos com os que choram, a nos alegrarmos com os que se alegram. Nos ajude a amarmos pessoas, nos ajude a sermos resposta de oração. Abençoe cada pessoa nessa noite, a semana de cada um, meu Pai. Muito obrigada por essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus, amém? Sábado agora, nós vamos ter aqui na nossa igreja em Mesquita, Chatuba, né, na Matriz, um simpósio, né, sobre a história da igreja. Você que quer participar, pode chamar no direct aqui do Instagram de Comendador Soares mesmo, tá? Que eu vou fazer a tua inscrição, é gratuita para você aprender da palavra de Deus, da história, né? Da minha e da sua história, da história da igreja, como tudo começou. Então faça a sua inscrição, tá bom? Não vou me protelar muito aqui não, porque senão a nossa live vai ser derrubada. E foi bênção, e a gente quer deixar registrado aqui para poder Deus falar aos corações de pessoas que não puderam assistir agora, tá bom? Fica com Deus. Rebeca, muito obrigada. Você foi canal de Deus. Continue permitindo Deus te usar sem covardia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau. Graça e paz a todos. Um beijo. Até sexta-feira, 10 horas da noite. Live do capítulo 5 com a diaconisa Mariana. Vai ser poder e glória em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo. Tchau. Tchau.